A paz de Deus, a paz de Cristo a todos. Irmãos, continuação ao tema sobre pecado, né? Como eu vinha falando, referente é uma questão mal compreendida, porque muitos são jogados fora, né, da graça, simplesmente por uma palavra mal falada, né? Uma atitude mal tomada. Mas para nós entendermos um dos nossos papéis, o papel da igreja, toda a igreja, não apenas os líderes religiosos, toda a igreja, todo o crente, vamos colocar assim, todo crente, ele tem esse papel, certo? A gente tem que entender a função sacerdotal, tá? Por isso que eu sempre falo que a velha aliança, ela é a sombra, então ela lança a base para o que haveria de vir. Então a gente tem que entender como que funcionava lá para entender como que funciona hoje, entende? Então, porque imagina só, se Cristo realmente aboliu tudo, o nosso papel então não é em vão, entende? Então, olha só, o sacerdote, certo? Qual que era as funções do sacerdote? Então eu coloquei aqui algumas características. Primeira característica sacerdotal: levar a arca da aliança, certo? Era a responsabilidade do sacerdote. Então o que é levar a arca da aliança? O que tinha na arca da aliança? A presença de Deus. Era ali que Deus se manifestava, na arca da aliança. Então o sacerdote, ele tem a responsabilidade de levar a presença de Deus, certo? Então nós vamos pegar ali Arão, né, que foi da tribo de Levi, foi o primeiro sacerdote da tribo de Levi, né? Não vou falar que ele é o primeiro sacerdote, porque Cristo é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque já era sacerdote eterno, rei de Salém, né? Então não vou entrar nesse campo, mas Arão, ali depois na aliança ali que Deus faz, Deus separa a tribo e tal, e vai colocar Arão como sacerdote, certo? Então o sacerdote, ele fazia o quê? Eram os guardadores do templo, eles que guardavam o templo, cuidavam do templo. Era responsável pelas músicas, pelas poesias, né, de louvores a Deus. Eles ofereciam sacrifício. O que é a oferta do sacrifício? É o holocausto, a expiação do pecado, né? Eles limpavam o templo, era responsável por limpar o templo, dirigiam os cânticos, instruíam o povo na lei de Deus. Eles instruíam, era a responsabilidade do sacerdote fazer a instrução do povo. Todo o serviço divino está sobre a responsabilidade deles. Zelava pelo templo de Deus, com a própria vida, se necessário. Então, se precisasse morrer para cuidar, eles morriam, eles davam a própria vida. Abençoava, né? Eles lançavam a benção com vida e paz sobre o povo. Eles temiam a Deus temiam muito a Deus. A verdadeira instrução, tudo são expressões que é bíblica, tá? A verdadeira instrução esteve na sua boca. Então os sacerdotes, a verdadeira instrução, quando eles ensinavam, instruíam o povo, eles instruíam na verdade, eles não eram corruptos, né? Eles liam e instruíam diante do povo. Não havia injustiça, teoricamente. Isso aí depois se corrompeu com o tempo, por causa da iniquidade que foi tomando o povo. Mas se os sacerdotes, aqueles do tempo que ficou na Arca da Aliança, tanto que se aqueles que ofereceu fogo estranho morreram, né, que não ficou cumprido com o papel com que era para ser feito, eles morriam. Tocava, o rapaz tocou na Arca da Aliança, quando estava levando, Davi estava levando a Arca da Aliança, e no caminho
a Arca da Aliança foi cair, o rapaz foi pôr a mão, ele pôs na mão e morreu, entendeu? Então era responsabilidade dos sacerdotes. Então não podia ter mentira, não podia ter parcialidade. Função do sacerdote: se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se é branco, se é rosa, você pode ser o que for, o tratamento é igual, a sentença é igual, não tem parcialidade, certo? Eles andavam com Deus em justiça, né? Assim, esse andar com Deus é tentar se consagrar ao máximo para servir a Deus. Eles eram considerados os mensageiros do Senhor dos Exércitos, né? Que o sacerdote tinha mensagem, né? Eles eram usados. Depois também Deus tem os profetas, mais para frente o Senhor vai colocar os profetas junto. E o povo buscava o sacerdote para saber a vontade de Deus, entende? Então essa era a função sacerdotal na antiga aliança, na primeira aliança feita lá no monte, certo? Então tudo isso lança sombra pelo que haveria de vir a partir de Cristo, certo? Então quando Cristo vem, que ele se sacrifica, ele paga o pecado do mundo, tá? Porque assim, irmãos, a gente compreende, muitos irmãos compreendem, aí começa a falar assim de uma forma psicológica sobre a morte de Cristo. Porque Cristo sofreu e ele foi açoitado e ele carregou a cruz e foi cuspido, deram vinagre. Bom, isso foi duro. Foi duro isso aí, suportar. Entende? Só que isso aí foi no corpo físico. Entende? Isso aí foi no corpo físico. Material, carne, isso aí foi carne. Aquilo tem uma simbologia. De repente, às vezes vocês podem falar assim que eu não concordar ou não comigo, mas de repente um outro ser humano ele consiga suportar os açoites, a humilhação, levar e ser crucificado. De repente consiga, entende? Porque isso aí está no campo material. Então quando se fala sobre isso, coloca um peso, né? Não, porque Cristo sofreu. Realmente, não estou falando que não foi horrível, foi horrível. Mas esse não foi o maior sofrimento de Cristo. O maior sofrimento de Cristo foi pegar a culpa dos nossos pecados. Entende? Ele tomou para si os nossos pecados. Ele pagou o pecado de toda a humanidade, dos que morreram, dos que estão vivos e dos que ainda vão viver até o final do mundo. Então Cristo já pagou, já está pago, quitou. Ele tomou a chave da morte do inferno. Ele pagou, ninguém deve mais nada. Agora não deve mais a morte, deve a Cristo, a obediência, ao crer que Ele é o nosso Salvador. Entendeu? Então essa é a função. Quando Cristo vem e faz isso, então Ele toma para si nossos pecados, né? Tanto que lá no Getsemane, ele começa a suar sangue de tanta aflição, de culpa que começou a cair sobre ele, e ele fala: Senhor, você passa esse cálice de mim, mas não é o cálice da coisa, é o cálice da culpa que ele estava levando sem dever, entende? Sabe quando você é culpado de uma coisa, sendo que você é inocente? Imagina. Agora você imagina ele tomar isso, toda essa injúria da humanidade. Entende? Essa é a pior parte. Foi o pior sacrifício. Porque quando ele olha para Deus e não vê Deus, ele fala: Senhor, mas por que o Senhor me desamparaste? Mas por quê? Porque nele estava sobre ele o pecado do mundo. E Deus, ele não tem participação no pecado. Ele olha o pecado, ele repugna, ele fala: meu filho. Então ele não consegue ver naquele momento. Entende? Então são essas coisas que a gente tem que estar sempre observando, tá? Para entender qual que é o plano, o propósito. Então quando Cristo vem e faz tudo isso, Ele toma para si nossos pecados e paga a nossa dívida, né? Ele nos transforma em sacerdotes. A todos os que o servem são sacerdotes. Você vai ver lá em 1 de Apocalipse, capítulo 1, vai falar assim:
João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não, isso é o que eu estou falando, isso aqui está bem específico. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez, Cristo nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então qual que é a nossa função? É a função sacerdotal. É a função sacerdotal. Entende? Então por que eu estou falando isso? Referente a pecado. Veja bem. Nós temos em nós o bem e o mal. Está em nós. Fazer o bem ou o mal, isso aí depende de nós. Você não tem esse negócio. Se você quer fazer bem, você faz bem. Se você quer fazer mal, você faz mal. Isso aí é do ser humano. Então não haverá possibilidade nenhuma de nós sermos perfeitos enquanto estivermos no tabernáculo de carne. Nós só seremos perfeitos como Cristo é perfeito quando nós formos transformados, os nossos corpos igual a dele. Aí seremos perfeitos. Antes disso não existe perfeição. E ponto final. Isso aí é inquestionável. Então, irmãos, a nossa função é sacerdotal. Então quando você vê um irmão em pecado, se você vê um irmão em pecado, você não tem que ir lá e meter o pé nele e falar assim, ó, sai fora aqui, você vai para o inferno. Não. Tem não me fugiu da memória o capítulo, onde que fala, mas o Senhor vai falar, aquele que converteu o pecador do seu pecado. E esse contexto está falando daquele que pecou, que desviou, que errou o alvo. Entendeu? Aquele que errou o alvo. O contexto está falando, se você fizer o pecador voltar, se arrepender, você cobrirá uma multidão de pecados e ajuntará braços sobre sua cabeça. Entendeu? Então a nossa função é essa. É você ver o que está fraco, você ver o que pecou, o que está em fraqueza, está em pecado, está cometendo alguns tipos de pecado, e você resgatar essa alma, não jogar fora. Então muitas das vezes você vê o irmão ali sem força de lutar, ele está ali tomando algumas atitudes que não condiz com a conduta cristã, certo? Com os parâmetros de Deus, com os parâmetros de Cristo. Não, você vê que o irmão está tomando rumos diferentes e ninguém fala nada. Ah não, Deus deixa que Deus tome. Não, Deus já colocou nós para isso. Nós somos responsáveis. Entendeu? Ah, mas eu não tenho dom. Não, tem dom sim. Se você creu, foi batizado, Deus coloca em você o Espírito de Deus e você é responsável. Você é responsável. Você tem que lutar pelo reino. Você tem que fazer a obra, buscar a obra. Isso é uma responsabilidade nossa. Entendeu? Mas o que acontece? Houve uma lavagem cerebral na igreja. Uma filosofia de que diz que essa responsabilidade é só do líder religioso, do corpo ministerial. E não é. A responsabilidade é da igreja. E é por isso que a igreja é enferma. É por isso que a igreja ela vai de mal a pior. Muitos falam assim, não vai. Vai, analisa biblicamente para você ver como que está a posição da igreja hoje e qual que é a posição da igreja que Cristo pede. Qual que é a função do servo? Porque o Senhor falou assim, ide, anunciai o santo evangelho. Ide, falou para você ir. Ele não falou assim para você, vai atrás do líder. Se você se converteu, você creu em Cristo e você quer dar a sua vida pelo evangelho, você tem que fazer a obra. Então ide, anuncia. Porque lá em Coríntios vai falar que nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós, a igreja, o povo de Deus,
ele é responsável pela reconciliação. A nós foi dado o ministério da reconciliação. Que reconciliação? Do pecador com Cristo. A nós essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é do ministério, do corpo sacerdotal, é da igreja, porque a igreja ela é feita, todos aqueles que são servos, filhos de Deus, enxertados na oliveira, esses são reis e sacerdotes, todos, sem exceção. Nós temos essa missão, e você vê que quando tem alguém tentando fazer esse tipo de trabalho e ele não faz parte do corpo ministerial da instituição, ele é taxado como doido, como um monte de coisa. Que quer ministério, que quer ser isso, que quer ser aquilo. Mas não, ele só está tentando cumprir aquilo que a palavra determina. E é rechaçado. Entende? Então, irmãos, a questão do pecado, tudo aquilo que desvia da vontade de Deus, né? Até usei uma expressão anteriormente, estava analisando o vídeo, que eu falei, tudo aquilo que sai de Deus, não que sai da pessoa de Deus, que sai fora do preceito de Deus, tudo aquilo que sai fora da vontade de Deus é pecado. Qualquer coisa, seja um palavrão que você falou, você pecou, não é fraqueza, entende? Então, porque até só um exemplo, né, do palavrão, o Senhor fala que nós vamos dar conta de todas as palavras que nós falamos. Imagina, irmãos, todas as palavras que nós falarmos, nós vamos ter que dar conta. Então, se você falou um palavrão, você vai ter que dar conta, entende? Em Provérbios o Senhor vai falar assim, que o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança, irmãos. Imagina isso. Então tudo será pesado numa balança. Entende qual que é a nossa função sacerdotal? É a consagração. O que expia pecado é o sangue de Cristo. Entende? É o sangue de Cristo que expia pecado. O que faz com que o sangue de Cristo expie nossos pecados é a nossa consagração. Então, quanto mais consagrado nós sejamos, mais expiado é os nossos pecados. Entende? E mais nós entendemos que nós somos dependentes da graça de Cristo, dependentes do favor dele. E nós somos totalmente dependentes do favor dele. Então, irmãos, isso tem que estar compreendido na igreja. E parar de jogar todo mundo fora. E haver exclusão, haver panelinha, entendeu? Essas coisas não cabem para o povo de Deus. Nós estamos entrando num tempo, é o tempo do fim, irmão. Será que os irmãos não conseguem entender? Será que os irmãos não conseguem perceber o tempo que nós estamos vivendo? Pega as visões de Daniel e pega o Apocalipse e tenta fazer um conjunto para vocês entenderem o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo, irmão. Tá faltando pouca coisa para o anticristo. Isso não é sensacionalismo, mas é pouca coisa para a chegada do anticristo. E os concílios, a geopolítica está montada. Os reinos estão se alinhando. E logo o oitavo reino se estabelece. Entendeu? Logo o oitavo reino se estabelece. E ele se estabelecendo, nós já sabemos que entra na última semana de Daniel. E está perto, está muito perto. E cada vez mais perto. E nós estamos na época de trazer o povo, de juntar, não de espalhar. Mas está ao contrário a igreja. A igreja está individualizada. Porque só quer ir para a igreja para falar em língua, para escutar a profecia e palavra que muitas vezes não é a palavra de Deus. É como eu sempre falo, está fora do que está escrito na palavra, não é a palavra de Deus. Pode ser quem for que pregou, pode ser quem for. Se pregou fora do que está escrito, não é palavra de Deus. Entende? A palavra de Deus, o próprio Deus fala que ele não é homem para que minta. Então Deus não vai falar uma coisa aqui, deixar aqui para nós escrito, e depois vai vir uma revelação extraordinária, falar outra coisa totalmente diferente. Isso não é perfil de Deus. Deus não tem duas conversas. O homem tem 2 perfis, 3, 4, até mais. Mas a palavra de Deus não. Entende? E eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Eu não estou aqui também
falando que eu sou mais santo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu estou tentando melhorar a cada dia, e com isso eu quero passar aquilo que o Senhor tem me ensinado, para que outros, aqueles que ouvem, possam melhorar também e fazer a obra de Deus na terra, a obra que Cristo nos elegeu para fazer. Colocou nós na oliveira para quê? Para nós reconciliar o mundo. Porque nós somos o sal da terra. Porque nós somos a luz do mundo. Entendeu? É por isso, irmãos, nós temos que ser isso aí. Nós tem que caminhar conosco, tem que caminhar a arca da aliança, que é a presença de Deus. E nós temos que pegar aquele que está lá em Jeremias 11 de Jeremias, se eu não estou enganado, é 23 de Jeremias, acho que é 23 de Jeremias e 11 de Ezequiel, uma coisa assim, é 23 de Jeremias, 23, 24 de Jeremias, que é o mesmo, que é a mesma passagem que Ezequiel fala também, que um é antes do cativeiro e outro é depois do cativeiro, mas fala, é o mesmo assunto, só é um contemporâneo do outro. Mas ele vai falar assim: ai dos pastores que não ligar a que foi quebrada, de não ir atrás da perdida, de não curar a ferida, de não resgatar a desgarrada. Ai desses pastores que não fizerem isso. Entendeu? É específico, irmão. Então o que é aquele lá? Tá falando lá? Tá falando a sombra do que nós tínhamos que fazer hoje. Ai de nós que não ligar aquele que foi quebrado. Ai de nós de não ir atrás daquele que foi desgarrado. Ai de nós de não curar a ferida daquele que foi ferido. Ai de nós. Não é responsabilidade do ministério, é responsabilidade da igreja. Nós fazemos parte de um corpo onde Cristo é a cabeça, mas o corpo é um só. Entende? Um corpo não é feito só de mão e de pé. Tem várias funções, vários membros com várias funções diferentes. Entendeu? E a igreja não entende essa função. A igreja, muitos, não entendem as funções que tem dentro da igreja. O Senhor vai falar, lá o próprio Paulo vai falar que um deu para pastores, outro deu para mestres, outro deu para doutores, outro deu, entendeu? Há diversidade de dons, há diversidade, mas só que o que acontece hoje? O pastor, ele é doutor, ele é sábio, é tudo nele. Então nós estamos voltando à velha aliança. Então acabou a função da igreja, ficou de fora. A única função que está é só da liderança. Então o sacerdote, nós estamos vivendo a parte sacerdotal da velha aliança, onde um é o expiador de pecado, um que tem que ficar remindo o povo, um tem que... E não é. É toda a igreja tem essa responsabilidade. Toda. Por isso que a palavra do Senhor fala assim, que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então o justo é só quem é do ministério. Como eu estava falando, então a função do... Meu Deus. Então a função de justo, é só o ministério é justo. O resto da irmandade é lixo. Entende? Não é. Então não é assim que funciona. Entende? Então aquele que está desgarrado, né? Eu quero deixar uma mensagem. Aquele que está se sentindo desligado, aquele que está se sentindo fora do corpo de Cristo, irmãos, volta, se arrepende, volta, congrega, entendeu? Mas junta com os irmãos de fé, uns irmãos que entendem, que tem misericórdia, que tem amor no coração. Volta, se reúne, faça parte do corpo. Porque, irmãos, veja só, eu sempre dou esse exemplo assim, quando acontece isso, quando eu vejo alguém que está nessa situação. Quando você é filho, não importa se você é filho obediente, se você se deu bem na vida, está tudo certo, ou se você é drogado, se você é bandido, foi preso. Não. Um filho, quando você é tido como você tem um filho, não importa o que aconteça, sempre será teu filho.
sempre será teu filho. A passagem que fala isso, o filho pródigo. Ele foi para o mundo, ele fez tudo que tinha que fazer, ele desobedeceu o pai, desonrou a família, ele fez tudo, mas nunca deixou de ser filho. Ele é filho. Então quando o filho volta, o que o pai faz? A mãe, o pai, a família abraça. Entende? Essa é a função. Essa é a função de família. Essa é a função de irmão, de fraternidade, de família. É abraçar aquele que está perdido, que está com problema, que está ajudar um ao outro. Essa é a função. Entende? Então, uma vez que você creu em Cristo, que você se converteu e você se entregou a Ele, e você chegou a errar ou cometer alguma coisa, você é filho, você faz parte do povo. Deus não vai te renegar, a não ser que Deus tome uma medida e Ele mesmo renegue você. Agora, profeta, pastor, líder, falar isso, não pode falar. Ele não tem essa capacidade. O único que tem capacidade de falar que é céu ou inferno é Cristo, Deus, Cristo, Deus e Cristo, Deus e Cristo. Não tem. Aquele que é digno do reino, é Deus que tem que falar. Não tem outro ser humano, não tem anjo, não tem demônio que possa determinar isso. Entende? Então, se você está desgarrado, se você está se sentindo oprimido e quer voltar, mas não sabe como, irmão, reúna força, volte, que você tem possibilidade de salvação. Mas se arrependa, faça força, volte aos pés de Cristo, que eu tenho certeza, mediante a palavra, que o Senhor restaura você, tá? Então, fica esse conselho, tá? Fica esse conselho a vocês. Eu vou encerrar esse assunto de questão do pecado. Se tiver mais alguma coisa mais para frente, eu volto a falar novamente, mas por hora é só isso mesmo que eu queria abranger, porque eu vejo que o povo tá muito fora da questão de misericórdia, né, de amor fraternal, tá? Então, a paz de Cristo a todos e fiquem com Deus.